Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Vamos abrir as nossas Bíblias então no livro de Juízes, no capítulo 1. Juízes, capítulo 1, versículo 4, diz assim: E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Amém, Jesus? Veja, irmãos, como você sabe, o Moisés tirou o povo da escravidão, trouxe o povo até a entrada da terra prometida, não entrou na terra, foi salvo, mas não entrou na terra. O Josué, então, introduziu o povo na terra, tinha que remover as pessoas que ali moravam. O Josué foi fazendo isso, só que agora o Josué havia morrido. E estava meio... O povo estava assim, e agora? Porque o líder era o Josué. Não tem mais um líder, como é que a gente faz? Então eles começaram a buscar Deus, como é que eles iam fazer? Não tinha a liderança do Josué. Quem vai agora? Como é que vai ser? Qual a tribo que vai agora? E eles buscaram a Deus, e Deus aprovou então que a tribo de Judá tomasse ali à frente, nessa batalha que você vê aqui. E eles pelejaram contra um rei chamado Adoni-Bezeque, num lugar chamado Bezeque. E a Bíblia diz que eles conseguiram vencer esse rei. Ele veio com 10.000 soldados e Israel conseguiu vencê-lo. E após esse rei ter sido derrotado, eles trouxeram esse rei para Jerusalém e ele morre em Jerusalém. E esse rei então faz uma confissão aqui. Antes dele morrer, quando ele estava ali preso, ele diz: olha, da mesma forma que eu fazia, Deus fez comigo. É a lei da semeadura, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E ele diz: olha, eu tinha 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, e esses reis eu mantinha escravizados, né, debaixo da minha mesa, comendo as migalhas da minha mesa. Do mesmo jeito que eu fiz com esses reis, Deus fez comigo, Deus me pagou também. Com a medida com que eu medi, eu fui medido. A lei da semeadura é real, e ele estava dizendo isso: do jeito que eu fiz, foi feito comigo também. Eu plantei o que não prestava, e agora eu estou colhendo aqui aquilo que não presta também. Como eu costumo falar aqui, o plantar é opcional, né? Ninguém é obrigado a plantar nada, mas o colher é obrigatório. Se você não gosta do que tem colhido, dá uma olhadinha para trás e veja o que plantou, porque não tem jeito. Aquilo que a gente planta, a gente colhe também. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte: o que esse rei fazia com as pessoas? Ele havia vencido muitos reinos. E a cada rei que ele vencia, você vê, ele diz que tinha 70 reis presos debaixo da mesa dele. É muita gente. Isso mostra a quantidade de vitórias que esse rei já tinha tido. Esse rei aqui para nós hoje, Adoni-Bezeque é o nome dele, quer dizer o nome dele, o significado Senhor de Bezeque, né? Ele era senhor da cidade de Bezeque. Ele é uma figura de Satanás para nós. E o que ele fazia com os reis é o mesmo que o diabo quer fazer também com as pessoas no dia de hoje. O que esse rei fazia? Ele tinha 70 reis escravizados debaixo da mesa dele, comendo migalhas, irmãos. Eram reis.
A Bíblia diz que Deus, em Apocalipse capítulo 1, do versículo 5, a Bíblia diz que Deus, Ele nos fez também reis e sacerdotes, né? Olha lá, Apocalipse 1, verso 5, diz assim, ó: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, verso 6, e nos fez, olha lá, reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então Jesus, quando Ele morre e Ele ressuscita, Ele nos faz, Ele nos constitui reis e sacerdotes. Nós temos, todos os crentes, todas as pessoas têm um duplo ministério. Nós somos reis e somos sacerdotes. Sacerdotes porque temos acesso direto a Deus por meio do sangue de Jesus. Não precisamos, né, de alguém que nos represente diante de Deus. Nós temos acesso direto a Ele. E reis porque Deus nos chamou para dominar. Lembra que eu falei dias atrás aqui sobre o domínio? Deus nos chamou para ser reis nesse mundo, irmãos. Amém ou não amém, pessoal? Para reinar. Jesus nos deu poder sobre serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Nós somos reis aqui nessa terra. Deus nos chamou para viver como reis, como vitoriosos, como vencedores nessa terra. Diga glória a Deus. Mas será que todos estão vivendo como reis? Veja que aqui haviam 70 que não estavam vivendo assim. Haviam sido derrotados por esse homem, Adoni-Bezeque. Haviam tido ali seus polegares das mãos e dos pés cortados e estavam debaixo da mesa comendo migalhas. Será que todos os reis estão vivendo como reis? Certamente há aqueles que estão vivendo como esses aqui, debaixo da mesa comendo migalhas. A Bíblia fala de uma mulher, a mulher cananeia. Ela era grega, né? Cirofenícia de nação, e ela vai até Jesus para fazer um pedido. A filha dela estava horrivelmente endemoniada. Ela diz miseravelmente, o termo que ela usa. Eu entendo que havia um espírito de miséria na vida da filha dela, porque ela diz, minha filha está miseravelmente endemoniada. O demônio levava a filha dela à desgraça, à miséria, nada dava certo, né? E ela vai até Jesus, gritando atrás de Jesus, e os discípulos falando, ô Jesus, a mulher vem gritando atrás da gente aí, faz alguma coisa. E Jesus falou, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ela não pertence ao meu povo. Porque os judeus olhavam as outras gentes, os outros povos, como se fossem animais. E Jesus falou, eu não vou tirar o pão dos filhos, dos judeus, para dar para outros povos, os gentios. Aí ela vira e fala assim, Senhor, é verdade. O Senhor não pode tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Porém, os cachorrinhos também comem o quê? As migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus falou, ô mulher, grande é a tua fé, hein? Pode ir porque a tua filha já está boa. E quando ela chegou em casa, a filha dela estava livre do demônio da miséria. Jesus deu para ela uma migalha do poder dele. Uma migalha do poder de Deus é suficiente para consertar a vida de uma pessoa, irmão. Uma migalha do poder de Deus é suficiente para transformar uma pessoa, para transformar uma família. Uma migalhinha do poder de Jesus, ela pediu uma migalha. Veja, ela se contentou com uma migalha, porque ela não era filha. Porque como o próprio Jesus disse, o filho não vive de migalhas, ele se assenta à mesa e ele come o melhor dessa terra. Diga glória a Deus, irmãos. Isaías 1,19, a Bíblia diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o quê? O melhor dessa terra. Deus não quer você se contentando com migalhas, quando na verdade Deus tem para você o melhor. Você é filho. Quem já aceitou Jesus aqui como Salvador? Você já aceitou Jesus? Então você é filho. Não tem que viver de migalha. A própria mulher cananeia falou, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Os cachorrinhos ficavam debaixo da mesa esperando cair uma migalha. E haviam reis debaixo da mesa esperando uma migalha. Sabe, eu fico imaginando 70 homens debaixo da mesa quando caiu um farelo de pão.
A briga por causa de um farelo de pão. Imagina 70 homens brigando por um farelo de pão. Mas debaixo da mesa, a própria mulher cananeia disse que é o lugar dos cães. Eu lembro quando era criança, tínhamos lá os nossos vizinhos, e eu me lembro de uma menina, ela, muito gordinha, o pessoal chamava de Bolinha, tão gordinha que é. E a Bolinha tinha o hábito de chupar dedo. Alguns aqui eu imagino que chuparam também. Ficavam chupando esse dedão aqui o tempo todo. Toda hora que você encontrar com ela, tá chupando esse dedo aqui. E gostava de ficar debaixo da mesa chupando dedo, já pensou? E um dia minha mãe foi lá na casa deles, minha mãe chegou, e ela foi esconder debaixo da mesa, ficou debaixo da mesa chupando dedo. Aí a mãe dela deu uma bronca nela. Ô menino, sai debaixo da mesa, menino. Você tá igual cachorro? Vem aqui cumprimentar a comadre, vem aqui. Aí sai debaixo da mesa, chupando o dedo para cumprimentar a minha mãe. Era uma figura com o dedinho dela. Debaixo da mesa. A mãe dela falou assim, você está parecendo cachorro debaixo da mesa, sai daí. Irmãos, esses reis estavam como cães debaixo da mesa esperando uma migalha. Infelizmente é a condição de muitas pessoas. Quando eu falo migalha, não é só uma vida financeira arruinada. As pessoas estão mendigando coisas, às vezes mendigando o amor de outra pessoa. É muito triste alguém mendigando o amor, suplicando o amor de alguém. Não é triste isso? Aquela pessoa não gosta de mim, eu queria tanto que ela me desse um pouquinho da atenção dela. Se ela me desse um tiquinho de atenção, você está mendigando. Pessoas que às vezes você vai no botequim, elas estão lá chorando por causa de um amor não correspondido. Embriagadas até, não é assim? Volta, poxa, aquela pessoa me deixou. Volta, tal, mendigando amor, mendigando atenção, mendigando alguma coisa, implorando atenção. Às vezes é uma mãe que implora o carinho de um filho. Eu queria tanto que meu filho me desse um abraço, me desse um beijo, pastor, mas não dá. Às vezes um esposo que implora o amor de uma mulher, poxa, você podia me dar um pouquinho mais de atenção, mas o diabo vai separando, o diabo vai destruindo família, vai destruindo tudo. Quantas pessoas estão mendigando? São reis debaixo da mesa mendigando a bênção. O diabo fez isso. Dependendo disso, dependendo daquilo, dependendo do favor de alguém. Volto a dizer, irmãos, eu fico imaginando a luta quando caiu uma migalha debaixo daquela mesa ali. Imagina 70 homens brigando por um pão que caiu no chão. Aqueles homens um dia foram reis honrados, irmãos. Esses 70 homens um dia estiveram sentados no trono, mandando, comendo do bom e do melhor, desfrutando do melhor dessa terra. Mas como é que esses reis estavam agora? Debaixo da mesa, comendo migalha. Mas por que estavam nessa condição? Porque o Adoni-Bezeque cortou os polegares deles, tanto das mãos como dos pés. Escute, o diabo quer fazer a mesma coisa. Ele não vai lhe cortar os polegares de um modo físico, mas no sentido espiritual. Porque se ele conseguir cortar, você vai estar terrivelmente prejudicado aí. Deixa eu falar primeiro dos polegares das mãos, né? Ele cortou da mão direita e da mão esquerda. Ô pastor, mas o polegar para que ele serve? Bom, não serve só para dar tinindo, né? Aqui você chama de tinindo também, lá no Rio de Janeiro chama de tinindo. Não sei como é que você chama esse sinal aqui. Positivo, lá minha mãe falava tinindo, né? Tinindo quer dizer que está tudo bem, está tudo tinindo, está tudo jóia. Não sei como é que você chama em Pernambuco. Legal, né? A minha mãe fala que é tinindo, está tudo tinindo, está tudo bem. Legal. Não serve só para você fazer sinal, né? Tá tudo bem, Roberto? Esse dedo aqui não serve só para isso, é ou não é? Não serve também só para dar curtida na internet, né? Vou curtir lá, dar um tinindo lá, vou dar um like lá pro irmão lá. Vivemos dias de redes sociais. Não. Primeira coisa, irmão, esse dedo aqui, quando é cortado, para nós hoje, estou falando dos nossos dias, né? Ele fala de identidade. Você lembra quando você tirou sua carteira? Precisou molhar o dedo na tinta? Né? Esse dedo aqui que você mora lá em... Sua impressão digital? Eu lembro quando aos 16 anos tirei minha carteira. Né? Minha mãe me levou lá. Identidade. O diabo quer cortar, tirar a sua identidade. Quantas pessoas, irmão, não sabem o que são? Ficam em dúvida quanto ao que são. Alguns em dúvida se são homem, se são mulher. Uma vez alguém perguntou para o missionário, eu não sei bem o que eu sou. O missionário falou, olha,
a expressão que o missionário usou, você fica sem roupa e vai diante do espelho, o que você vê é o que você é. Simples assim, né? O diabo quer roubar a identidade. Quantas pessoas em dúvida quanto à sua identidade? Você vê que o diabo quis fazer isso com Jesus também. Lembra que na tentação do deserto, o diabo falou assim, apresentou pedras para ele, né? Lembra qual foi a pergunta que o diabo fez para Jesus? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele queria colocar Jesus em dúvida. Se tu é filho de Deus, é claro que Jesus era filho de Deus, mas o diabo queria colocar Jesus na dúvida. Será que eu sou filho de Deus? Ou talvez para provar que ele era filho de Deus, ele ia fazer o que o diabo queria. Eu vou te provar, Satanás, que eu sou filho de Deus. Aí ele ia cair no conto do diabo, e o diabo enrolava ele. Se tu és mesmo filho de Deus, lança-te daqui abaixo, os anjos vão te segurar. Veja o diabo querendo de todo jeito fazer com que Jesus perdesse a identidade dele, não se sentisse um filho de Deus. Irmão, tem muita gente que teve o polegar cortado, não se sente filho de Deus. Irmão, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu sou filho de Deus, amém ou não amém? E como filho, eu vivo como filho, eu tenho direito às bênçãos de Deus, porque eu sou filho dele. Não deixe o diabo colocar você na dúvida. Você é filho, se você aceitou Jesus, você é filho dele. Você lembra que quando Daniel e seus colegas chegaram na Babilônia, os nomes deles foram trocados? Por nomes babilônicos? Qual era a ideia do diabo? Tirar a identidade. Porque, irmão, se você não sabe quem você é, você está perdido. Você não sabe quem você é. Você não sabe a sua identidade. Você não vai reivindicar os seus direitos porque você não sabe quem você é. Irmão, o diabo quer que você não saiba quem você é em Cristo Jesus. Irmão, nós não somos pouca coisa. Amém ou não amém? Não. Agora, triste é quando a pessoa não sabe quem ela é. O diabo pinta e borda com ela. Mas quando nós sabemos quem nós somos, aí nós vencemos. Aí nós triunfamos. Quando nós sabemos quem somos. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que somos a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que somos, acabamos de ler agora há pouco, reis e sacerdotes para o nosso Deus. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos cristãos. Irmão, nós somos muita coisa. Agora o diabo quer que você se sinta um ninguém. Cortando o seu polegar, você perde a identidade, vai se sentir um qualquer. Um resto do resto do resto. É como muita gente está se sentindo. Meu irmão, você não pode se esquecer nunca que você, se você já recebeu Jesus, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem direito às bênçãos do reino de Deus, às bênçãos do Pai. Por que tem muita gente vivendo uma vida derrotada? Porque esqueceu que é filho de Deus. O diabo cortou a identidade dele, não sabe quem ele é. Não sabe seus direitos, porque o filho tem direitos. Lembra que eu já falei aqui que o filho exige seus direitos? Como é que o filho exige seus direitos? Chorando. A criança abre a boca, o pai tem que ir lá e dar o que ele quer. É filho. A criança, quando abre a boca e chora, ela está dizendo, eu não pedi para vir ao mundo, não. Me dá meu leite aqui, rapaz. Ó, tô sujo aqui, vem aqui me limpar. Não adianta reclamar, não. Tô sujo, vem aqui e me limpa. É meu direito. Ninguém mandou me botar no mundo. Vem aqui e me limpa aqui. O filho sabe exigir seus direitos. A gente, às vezes, perdeu o dedo polegar. Não sabe exigir os direitos. Perdeu a identidade. Outra coisa, quando o dedo polegar da mão era cortado, não tinha como segurar as armas. Você nunca mais podia ir para a guerra. Como é que você vai segurar uma espada? Porque o dedo polegar dá firmeza para você segurar. O diabo quer que você não guerreie contra ele. E quanta gente, irmão, está aceitando passivamente tudo que vem. Ele não guerreia contra Satanás, ele não luta. Ele simplesmente apanha. E ele vai apanhando, o diabo vai batendo nele, porque ele não consegue segurar as armas. E o diabo pinta e borda com ele. Uma vez eu lembro uma senhora que ela foi contar um testemunho, na verdade contou um testemunho.
Aí disse, pastor, eu queria contar aqui um negócio. Falei, irmão, é benção? Então conta. Ela falou, não, pastor, eu queria dizer para o senhor que lá na minha casa, o demônio manifestou, e o demônio falou que está colocando minha família, botando meu filho na bebida, botando sei quem. Eu falei, não, mas conta o testemunho. Não, pastor, peraí que eu vou chegar lá. O demônio falou que está colocando, sabe, doença na minha família. Eu falei, tá, irmão, mas me conta o testemunho. Não, pastor, o demônio falou que lá em casa está botando desemprego, tal. Falei, mas cadê o testemunho? Isso é um testemunho. Quase que eu falei assim, então tá 10-0 pro demônio, porque você não contou uma bênção aí. É como se ela dissesse, o diabo está acabando comigo. Eu falei, mas cadê o testemunho? Não tinha testemunho ali, não. Você não está usando as armas, você está só apanhando do diabo, o diabo dá um soco atrás do outro em você, e você vai só recuando. Quando é que você vai reagir, irmão? Você não tem reação. E o diabo pisa. Não, você tem que reagir. Diga glória a Deus, irmãos. Tem uma música que diz que quando eu estava lá no mundo, eu era prego e o diabo me batia. Mas hoje eu sou o quê? Martelo. Sou eu que bato nele. Diga glória a Deus, irmão. Eu sou o martelo e a Bíblia diz que nós somos martelo mesmo. E você é o martelo de Cristo para bater na cabeça do diabo, para bater na cabeça do inferno e fincar ele para o chão adentro, Fazer igual fez lá a Jael, lembra da Jael? Ela pegou uma estaca e cravou a cabeça do Cícera no chão com a marretada, tacou a cabeça do bicho para o chão adentro, fincou a cabeça dele no chão com a estaca. Nós somos o martelo de Jesus. Sem o dedo polegar, você não consegue segurar as armas. Quantos crentes que não reagem? Estão cabisbaixos, derrotados. O diabo pintou e bordou com eles, e ele, não, é assim mesmo, pastor. A vida é assim, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Nada, você tem que se levantar. Você está debaixo da mesa, vivendo uma vida derrotada porque o seu polegar foi cortado. Não consegue ir para a guerra, não consegue guerrear. Outra coisa, a falta do dedo polegar impede você de segurar as bênçãos que Deus tem para você. Você recebe uma bênção hoje, amanhã perdeu. Quantas pessoas estão vivendo assim? Recebe hoje, amanhã não tem mais. O diabo toma a bênção dele, não consegue reter a bênção, não consegue segurar a bênção. Aí já teve um bom emprego, perdeu, sabe, tinha um relacionamento, perdeu tudo que tem, perde tudo que vem na mão, vai embora, escorre pela mão, você não consegue segurar, porque você não tem o dedo polegar. Não tem como, você não consegue segurar, ele dá firmeza para você segurar. Enfim, a falta do dedo polegar na mão traz muitos problemas. Não consegue ir para a guerra, não consegue segurar as bênçãos, mas ele não cortou só o dedo polegar das mãos, cortou também dos pés. Se você não tem o dedo polegar, a primeira coisa, você não tem equilíbrio nos pés, você não consegue ficar em pé muito tempo. Não consegue. Você vai ficar um pouquinho, daí a pouco você cai. Quantas pessoas não conseguem ficar de pé? Caminha por um tempo, escorrega. Caminha por um tempo, o pecado vem e derruba a pessoa. Fica por um tempo de pé, daí a pouco cai. Vai à igreja por um tempo, daí a pouco o pecado chama e ela cai de novo. Poxa, o pastor disse que nunca mais ia pecar, mas pequei. Eu disse nunca mais ia fazer, mas fiz. Estava vindo bem na igreja, pastor, mas aí o meu ex-namorado me chamou, aí meu ex não sei o que me chamou, meu amigo me chamou. Você não consegue ficar de pé. Tenta ficar, mas não consegue. A falta do dedo polegar. Outra coisa, a falta do dedo polegar, além de não deixar você ficar equilibrado, impede você de ir longe. Você não consegue andar longas distâncias sem o dedo polegar. Você vai andar por pouco tempo, daí a pouco você não consegue mais. O diabo não deixa você ir longe. Você queria ir longe, queria avançar. Você sabe que você pode ir mais, mas não consegue ir. As pessoas até dizem para você, poxa, você podia ir mais longe, rapaz. Você podia fazer mais do que você está fazendo, hein? Por que você está parado aí? Mas não consegue. Não é que você não quer, é que você não consegue, porque está faltando o dedo polegar. Aí você vai ali pertinho. E vê pessoas indo longe, vê pessoas que vieram depois de você, mais novas que você, e você diz, poxa, mas ele já está lá longe, eu estou aqui, por quê? Não tem como andar. E debaixo da mesa mendigando. Uma bençãozinha aqui, fica pedindo até uma bençãozinha. Deus não tem bençãozinha, Deus tem benção, né? Mas as pessoas ficam assim, eu queria só uma bençãozinha.
Uma bençãozinha. 70 reis debaixo da mesa, comendo migalhas. Homens que um dia foram bem-sucedidos, mas que agora estão na lama. Aí que vem o bonito. A Bíblia diz que os homens de Judá, a tribo de Judá se levantou contra esse homem e conseguiu vencê-lo. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Você precisa se levantar e vencer. Chega de ficar de cabeça baixa diante da situação, chega de ficar conformado com a situação. Pastor, é assim mesmo, eu nasci para sofrer. Minha família, todo mundo é assim. Eu sou descendente de escravo. Na minha família ninguém prospera não, ninguém se formou, ninguém nunca teve nada. Pastor, lá em casa é assim. Que lá em casa é assim o quê? Você tem que se levantar contra isso, irmão. Porque às vezes o diabo prende as pessoas por gerações. A escravidão fica ali na vida das pessoas por gerações, sabia? Alguém tem que se levantar para mudar isso. Alguém precisa tomar uma atitude. Ah, pastor, na minha família é assim mesmo. Ninguém nunca teve nada, eu sou mais um que não tem nada. É coisa de família. Então se levante você, quebre esse estigma, quebre essa marca na sua família. Amém, meus irmãos? Quebra isso. Muda isso. Às vezes a miséria está na família por muitos anos. Vou lhe contar uma coisa, você vai entender o que eu estou lhe falando. Às vezes o diabo prende família por gerações porque eles não conhecem a verdade. Uma vez eu lembro de uma igreja que eu passei. Eu lembro de uma senhora que ela começou a vir à igreja e eu fui fazer uma visita para ela. Ela pedia as coisas e eu ajudava no que podia ajudar. Dei uma cesta básica, ajudei. Aquilo que a igreja pode fazer, a gente faz, né? É o trabalho da igreja. E eu fui fazer uma visita para ela. Raramente, a gente não vai na casa de ninguém para reparar. Amém, irmão? Você sabe disso. O pastor vai fazer a visita, abençoar e ir embora. Mas que miséria na casa daquela senhora. Doía você ver. E ela disse para mim, pastor, aqui em casa já há muito tempo que é assim. Nesse quintal aqui ninguém prospera. Já viu pessoas falarem isso? Nesse quintal aqui ninguém prospera, não. E o quintal era grande. Ela disse isso já tem muitos anos. Meu pai também não prosperava, meu avô também não prosperava. Ninguém aqui nesse quintal prospera. Aí eu observei que tinha uma árvore grande no quintal. Era uma gameleira branca. Ela ainda falou para mim assim, as pessoas até fazem despacho nessa árvore aí do lado. Você já deve ter visto despachos em árvore. Tem isso aqui em Pernambuco também? Vou falar no Rio. Esse despacho é para um espírito de miséria, irmão. É um orixá chamado Irocô. Recebe oferenda na árvore. É um espírito de miséria. Ali estava o segredo do fracasso daquela família. Por que ninguém prosperava naquele quintal inteiro? Não tem como cortar a árvore. A prefeitura não deixa cortar. Mas eu fiz uma oração, ungi e quebrei a força do demônio na árvore. O demônio recebeu oferenda na árvore. O segredo do fracasso daquela... Ninguém prosperava dentro do quintal inteiro, mas o demônio da miséria estava ali, naquela árvore. Eles até ofereciam coisas para o demônio na árvore. O espírito da miséria, ele encarcerava uma geração inteira, irmão. Já nascia pobre, morria pobre. Nascia e morria pobre. Por causa do demônio da miséria dele. Mas por que eu estou dizendo? Às vezes a pessoa não entende. Eu expliquei para ela a situação e falei como é que ela devia proceder. Fiz uma oração para quebrar aquela ação do diabo, da miséria dentro da casa dela, dentro do quintal dela. Ela era uma pessoa que estava vivendo alguém que Deus chamou para ser rei, mas que estava vivendo como escravo debaixo da mesa. Como ela, quantas pessoas estão vivendo assim? Você pode prosperar, você pode vencer, amém, irmãos? Amém ou não amém? Você pode vencer, a palavra faz de você vencedor. Nós estamos aqui para isso, para lhe trazer uma palavra que vai lhe ajudar a vencer, que vai quebrar a força do demônio na sua vida e vai fazer você prosperar. Deus não quer você debaixo da mesa provando do pior, como diz a canção, o pior para quê?
Para que o pior? Deus quer dar o melhor para você. Diga glória a Deus. Aí o que fizeram então? Guerrearam contra esse rei. Você tem que guerrear. Vai deixar o demônio acabar com você? Você tem que se levantar e falar: Satanás, a partir de hoje, eu não vou ser mais uma pessoa acomodada, eu não vou ser mais uma pessoa conformada, não, eu vou me levantar e vou quebrar essa força diabólica na minha vida. Eu vou vir toda segunda-feira, eu vou quebrar a força da miséria na minha vida. Eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito na minha família. Ah, mas na minha família tinha essa coisa, meu ancestral não prosperou, não sei quem. Ó, se lá atrás ninguém prosperou, é com ele lá, mas comigo vai ser diferente. Daqui para frente é diferente. Ah, pastor, mas lá atrás ninguém... Lá atrás, agora eu sou de Jesus aqui agora, mas daqui para frente vai ter bênção. Se na minha família ninguém prosperou, eu vou prosperar. Amém ou não amém, irmãos? Se na minha casa ninguém se formou, então eu vou me formar. Na minha família ninguém nunca teve nada, nunca teve carro, nunca teve nada, mas eu vou ter, porque daqui para frente é diferente. Assuma essa posição. Não se conforme debaixo da mesa. Você vai ficar aí debaixo da mesa, comendo as migalhas, ou vai se levantar hoje e assumir a sua posição em Cristo? A Bíblia diz que os de Judá foram lá e guerrearam contra ele e o venceram, irmãos. Esse mesmo rei que tinha vencido 70, agora foi vencido pelo povo de Deus. O povo de Deus é um povo vencedor. Ele tinha derrotado aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, mas aqueles que pertenciam ao povo de Deus, esses não foram derrotados, não. Aquele que é de Deus não vai perder a batalha, não, irmão. Ele vai vencer. Eles venceram. E aí o que eles fizeram? Pegaram esse rei. Ah, você gosta de pegar as pessoas e colocar debaixo da mesa com o dedo cortado, né? Então agora é a sua vez. A Bíblia diz que ele fugiu. O diabo vai tentar fugir também, vai tentar se esconder, vai tentar de alguma forma fazer com que ele não seja pego. Mas eles conseguiram prender o bicho. Prenderam Adoni-Bezeque e fizeram a mesma coisa com ele. Cortaram os dedos polegares dele. Amém, Jesus? Tanto das mãos como dos pés. Você precisa fazer com Satanás o mesmo que ele tem feito com você. Quando você corta os dedos polegares do diabo, do demônio, isso aqui é no mundo espiritual, né? Espiritualmente falando, você corta. Ele nunca mais vai poder guerrear contra você. Porque a falta do dedo polegar impede de ir para a guerra. Lembra que eu falei isso aqui? O diabo nunca mais vai guerrear contra você. Ele vai entender que não adianta guerrear. Ele não tem força contra você, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O dedo polegar dele cortado, ele nunca mais vai poder segurar, tocar nas tuas bênçãos. As bênçãos que são suas virão até você em nome de Jesus. Ele não vai mais segurar aquilo que é teu. Talvez haja algumas coisas suas que ele está segurando, causando a justiça, benefício, um monte de coisa. Mas com o dedo cortado, ele não vai poder segurar mais. Porque você cortou o polegar da mão dele. O diabo não vai mais segurar o teu filho, não vai mais segurar a tua família. Irmão, sua família vai vir toda para a igreja, porque o diabo não vai poder segurá-los lá no mundo mais não. Deu para você entender? Ô pastor, meu filho está na droga, o diabo está segurando ele na droga, mas você vai cortar o dedo dele, ele vai largar, o teu filho vai vir para a igreja, vai vir para a presença de Deus, as bênçãos que são suas virão, porque o diabo não vai mais conseguir segurar. Você cortou o dedo dele. Vai cortar também os polegares dos pés. O diabo não vai mais conseguir ficar de pé. Você vai derrubar o inferno em nome de Jesus. O bicho vai cair na tua vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmão. O demônio vai cair por terra, não vai conseguir ficar de pé. Ele vai cair. E a vitória será sua em nome de Jesus. E aí só vai restar a lamentação. Você vai ver aquele lamentando. Poxa, do mesmo jeito que eu fiz, fizeram comigo. Só vai restar uma lamentação para o bicho. Mas vai restar para você um brado de vitória, porque você vai sair debaixo dessa mesa que você está. Deus não quer você debaixo da mesa, desfrutando o pior, irmão. Quantas pessoas você conhece que estão nessa condição? Por isso que a gente evangeliza, irmão. Para arrancar as pessoas dessa condição de desgraça e trazê-los para a luz. Mas quantos filhos de Deus, quantos reis estão também debaixo da mesa? Porque não entenderam ainda. Mas Deus quer você entendendo. Tem uma mensagem do missionário, já citei ela aqui. O título é Ao Entender, Você Reina. Irmão, isso é lindo demais. Quando você entende, quando vem aquela luzinha aqui, quando você entende a palavra, você começa a reinar. Deus te chamou para reinar. Essa palavra que eu estou pregando é para você reinar. Isso aqui é para você que é um rei,
mas tem vivido debaixo da mesa. Sai debaixo dessa mesa aí e se assenta no trono que Deus tem para você. Deus te chamou para reinar, Deus te chamou para triunfar, Deus te chamou para ser bem-sucedido nessa terra aqui, meu irmão. Se quiserdes ouvir, te comereis melhor dessa terra. Se você quiser, e se você ouvir o que eu estou falando, se você acreditar no que o pastor Paulo está dizendo, não o que o pastor Paulo, que Deus está falando para você, eu estou pregando o que está aqui. Se você acreditar nisso aqui, você vai sair debaixo dessa mesa que você está. Você vai sair dessa condição de miséria que você está. Talvez já foi um rei, alguém tão bem-sucedido. Olha a sua situação hoje. Pastor, é assim mesmo. A vida é assim. Não é assim não, é que o diabo colocou você aí. Mas hoje é dia de você se levantar. Irmão, só tem um jeito. Eles se levantaram e guerrearam contra o Adoni-Bezeque. Sem guerra não tem como. Se você ficar acomodado, assentado, esperando... Não. Você tem que se levantar, irmão. E outra, cortaram os polegares das mãos e dos pés dele e colocaram-no aonde? Debaixo da mesa. Coloca o diabo no lugar dele, amém, meus irmãos? Coloca o bicho no lugar que ele tem que estar. Não é você que tem que estar debaixo da mesa, é o diabo que tem que estar debaixo da mesa. Deus não te chamou para provar de migalhas, Deus te chamou para provar o melhor dessa terra. Você precisa aprender a colocar o diabo no lugar dele. Uma vez eu lembro que eu preguei uma mensagem semelhante a essa. Eu me lembro que uma senhora, ela vinha à igreja e ela ouviu essa mensagem. Aí ela estava reunida em casa com a família. Eles precisavam fazer a vistoria de um carro. Só que o documento do carro sumiu. E aquele era o dia, era a data limite para se fazer, né? Tinha que ser naquele dia a vistoria. A vistoria foi marcada para depois do almoço. E cadê que o documento aparecia? Sumiu. E procura daqui, procura dali, o documento não aparece. O pessoal já estava chateado, já estava bravo já. Aí essa senhorinha falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, para tudo aí, vem cá, vamos fazer uma oração aqui. O pastor Paulo falou lá na igreja que a gente tem que colocar o diabo no lugar dele. O lugar dele é debaixo da mesa. Vamos colocar o diabo no lugar dele aqui agora. Vem cá, vamos fazer uma oração. A oração que ela fez, Satanás, tu é cachorro. E em nome de Jesus eu vou colocar você no seu lugar. Seu lugar é debaixo da mesa. Você vai soltar esse documento agora em nome de Jesus. Não levou 5 minutos, o documento apareceu? Foram lá e fizeram a vistoria direitinho. Aquela senhora colocou o diabo no lugar dele. Amém, Jesus? Coloca Satanás no lugar dele. Amém ou não amém? Coloca o diabo no lugar que ele tem que estar. Amém ou não amém? Deixa eu falar só mais uma coisa aqui. Nós vivemos dias onde as pessoas às vezes se ofendem com qualquer coisa. Então, se me perdoa que eu vou falar, mas eu não estou falando mal do cachorro, não. Amém, irmãos? Me lembro uma vez que eu falei algo sobre gato, a irmã veio falar no final do culto, não fala mal dos meus bichinhos. Não estou falando mal do cachorro. A própria mulher Canané disse que o lugar do cachorro era debaixo da mesa. Você usa o seu cachorro, você coloca onde você quiser. Tem gente que coloca aí na cama, no sofá. Vivemos dias onde as pessoas se ofendem com qualquer coisa, se chateiam com qualquer coisa. Não. Estou só ensinando a palavra de Deus para você. Amém, Jesus? Amém ou não amém? Não se sinta ofendido com a palavra. Mas você tem que colocar Satanás no lugar dele. É debaixo da mesa. Diga glória a Deus. Corte o polegar dele. Como é que você corta o polegar dele? Satanás, você nunca mais vai tocar no que é meu. Como é que você corta o polegar dele? Diabo, a partir de hoje você não vai colocar mais as tuas patas na minha vida financeira. Você não vai mais tocar na minha empresa. Você não vai mais tocar na minha vida financeira. Você não vai mais tocar naquilo que é meu. Você não toca mais no meu filho. Você está amarrado em nome de Jesus. Assuma a autoridade, irmão. Você cortou a mão do bicho. Se ele estava tocando na hora, opa, não posso mais tocar. E você assumiu a sua posição de vencedor. Diga glória a Deus. O seu lugar não é debaixo da mesa. O seu lugar é sentado no trono, em nome de Jesus, reinando e provando do melhor dessa terra, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pega essa palavra e guarda no coração. Coloca o diabo no lugar dele, é ele que tem que estar debaixo da mesa. E você sentado no trono. Se você pegar essa palavra e acreditar nela, irmão, dá uns tempos você vai vir me contar a bênção. Pastor Paulo, eu me assentei no trono, eu tomei posse da bênção, minha vida mudou depois daquela mensagem. O diabo estava tocando no meu filho, ficava tocando em mim, botando doença, botando um monte de coisa, mas eu fiz uma oração, cortei o braço dele, cortei não foi o dedo, não, pastor, cortei foi o braço com tudo.
nunca mais o bicho tocou no que é meu. É o que Deus tem para você. Um rei assentado no trono. É isso que Deus quer de você, provando do melhor dessa terra, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Essa é a palavra de Deus para nós. Vamos aplaudir então a palavra do nosso Deus.